dia a todos, como é que estão? Todos bem? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Elamã, capítulo 5. Antes de mais nada, eu gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho também a fazer a leitura de Elamã 5. Dessa forma, com a oração, com a leitura, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Então, nesse capítulo, Elamã 5, é um capítulo bastante longo, né? Mas não é tão longo assim, né? Ele tem 52 versículos bastante proveitosos, né? Então, ele tem muitas informações, tem muitos princípios, muitas doutrinas. Então eu selecionei apenas alguns deles, né? Por isso que eu recomendo a leitura completa, para que cada pessoa possa descobrir mais coisas, né, que servem para si, que possam aplicá-las em sua vida. Aqui aconteceu então algo bastante curioso, né? Aconteceu um milagre, né? Bastante curioso, uma manifestação espiritual de anjos, né? E do próprio Salvador, né? Bem extraordinária, né? Algo bem fora do comum, mas que nós sabemos que pode acontecer, né? Tá? Primeiro aconteceu, então, Nefe. O povo estava bem iníquo, né? Como nós vimos no capítulo anterior. O povo estava muito iníquo a ponto de eles estarem igualados, né, aos lamanitas, né? Então, eles estavam sentindo que eles estavam iguais, os nefitas estavam iguais aos lamanitas, né? Em poder, em número, né? E também em iniquidade, assim, de maneira geral, né? Tá. Então, Nefe já estava Nefe era o juiz supremo, tá? Então ele entregou a cadeira de juiz a um homem chamado Sesorã. Tá? Isso era naquele ano aproximadamente 30 antes de Cristo. Tá? E no versículo 3 ao 5 diz o seguinte: eles eram um povo obstinado, de tal modo que não podiam ser governados pela lei nem pela justiça, a não ser para sua destruição. E aconteceu que Nefe se cansara da iniquidade deles e renunciou à cadeira de juiz e dedicou-se a pregar a palavra de Deus pelo resto de seus dias, o mesmo fazendo seu irmão Leí pelo resto de seus dias, porque se lembraram das palavras que Elamã, seu pai, lhes dissera. Tá? Então, ele viu que tinha chegado a hora de renunciar a seu cargo político administrativo, né? Que era a cadeira de juiz, e passou para outra pessoa, então, para Sesorã, e dedicou-se a pregar a palavra de Deus pelo resto de seus dias, tá? Se lembraram das palavras de Elamã, né? Isso provavelmente está falando aqui da bênção patriarcal, né? Então, hoje em dia também nós temos a nossa bênção patriarcal, que nós precisamos lembrar a todo momento, né? Tá? Então, eles se lembraram a bênção, né, que o pai dele tinha passado para eles, né? Que dizia, né,
que eles deveriam guardar os mandamentos de Deus e declarar ao povo estas palavras, né? O Evangelho, declarar ao povo o Evangelho, né? Pregar. Tá? Então eles chegaram a um ponto que viram que era o momento de fazer isso, dedicar a sua vida à pregação do Evangelho. Tá? Então eles foram por toda a terra e inclusive a terra de Zaraim, que era a capital, né? E dentre as palavras de seu pai, né, dentre essa bênção patriarcal que eles receberam, né, eles estavam aqui relembrando, né, das palavras. Então tinha alguns dizeres, tá? Dizia o seguinte, ó: e agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos em seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro, e se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Tá? Então, que nós possamos analisar esse versículo, fazer breves ponderações sobre esses versículos. Quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, né? Qual é a fúria de seus ventos? Aqui no caso, aqui eles estavam, a fúria do diabo, né? Aqui pode ser dito que o povo iníquo, o povo desobediente e rebelde quanto às coisas do Senhor, né? E quanto às leis, isso pode ser uma fúria, né? Que Nefe e Leí estavam enfrentando, né? A fúria, né? A desobediência do povo em relação às leis, né? Que tinham sido constituídas por homens justos, por homens sábios, né? E elas estavam sendo desobedecidas por rebeldia, né? Então talvez esse tenha sido o desafio, né? Essa fúria dos ventos, né? Que diz aqui, para Nefe, né? O granizo, violenta tempestade, né? Então isso é uma metáfora, né? Ela pode até ser um temporal, né? Que venha atingir a nossa região, né? A nossa casa, né? As nossas construções, né? Também pode ser, né? De forma literal e também pode ser de forma espiritual, né? Acredito que na maior parte da nossa vida vai acontecer de forma espiritual, tá? Então, quando nós construímos o nosso alicerce na rocha, que é Cristo, o que vai acontecer? Isso não tenha poder para vos arrastar, né? Então, quando nós estivermos com os nossos alicerces, né, a nossa base construída na rocha, que é Cristo, essas coisas, essas aflições, elas não vão nos abalar, né? Elas não vão nos arrastar para o abismo da miséria e angústia sem fim. Tá? Então, essa miséria e essa angústia também pode ser provocada por um pecado, né? Não se fala aqui só de fatores externos, mas e internos também, né? Pecado que pode afetar a nossa saúde emocional, alguma coisa, né? Tá? Isso também faz parte desses dardos no torvelinho, né? Então eles foram pregar entre os lamanitas, né?
E no 19 diz o seguinte: encheram os lamanitas de assombro, convencendo-os de tal forma que 8.000 lamanitas dos que se achavam na terra de Zaraíla e imediações receberam o batismo para o arrependimento e convenceram-se da iniquidade das tradições de seus pais. Tá? Então esses lamanitas, né, eles também estavam em iniquidade por causa das tradições de seus pais. Seus pais ensinaram eles a fazer dessa forma, tá? Então essa parte, eles também, essa parte, né, de sua educação, de sua cultura, né, eles também perceberam que estava errada, né, e eles tiveram que fazer esse sacrifício, né, de deixar essas coisas de lado, né? Então muitas vezes são tradições, né, que são ensinadas pelos pais, pelos avós, né, a cultura, né, que é ensinada e que as pessoas nascem e crescem sabendo, achando que isso é verdade, né? E elas devem se despojar disso, se arrepender, né? E isso exige, naturalmente exige um sacrifício, né? E para isso que serve o batismo, né? E depois, ao longo da vida, né, depois do batismo, o sacramento, né, para que as pessoas possam sempre lembrar de Cristo, né, e deixar dia após dia, né, fazer sacrifícios para deixar de lado essas tradições iníquas, né, essas coisas erradas. Porque sempre fizeram isso, né? Então, né, meus pais sempre fizeram isso, né? E nasceram e se criaram e morreram dessa forma, então eu sempre aprendi isso, né? Mas se você descobre que isso que você aprendeu durante muitos anos, né? Seus antepassados aprenderam durante muitos anos que isso é uma coisa errada, você vai precisar deixar essa tradição, né? Essa iniquidade, essa cultura, tá? E então, né, Filei, como eu falei, esse capítulo é bastante extenso, né, e bastante cheio de coisas, né? Então, né, Filei, eles foram presos e lançados numa prisão. E nessa prisão que aconteceu algo que era algo muito extraordinário, né? Então se manifestou o poder dos anjos, né, nessa prisão. Né, Filei foram envoltos como que por fogo, né? Então por isso que eu aconselho cada um a ler, né, para ver os detalhes dessa manifestação. Eles foram envoltos como que por fogo, né, uma luz muito intensa. E os lamanitas que tinham ido lá na prisão para tirar eles de lá e matar, né, eles não se atreviam a chegar perto por causa dessa manifestação angelical, tá? No 26, e aconteceu que Nefe e Lei começaram a falar dizendo: não temais, pois eis que foi Deus quem vos manifestou esta maravilha, mostrando-vos assim que não podeis deitar-nos as mãos para matar-nos. E daí, no meio, tinha uma nuvem, né, muito densa, uma nuvem de escuridão, e ao redor deles uma força como se fosse chamas, né? Como se fossem fogo, tá? E no meio disso tudo uma voz, tá? De forma que com as palavras de Nefe a terra tremeu, as paredes também, e com essa voz, né, que vinha do meio dessa escuridão, também a terra e as paredes tremiam, né, cada vez. E algo bem interessante em relação a essa voz. No 30, e aconteceu que quando ouviram essa voz, notaram que não era uma voz de trovão, nem uma voz de ruído tumultuoso, mas eis que era uma voz mansa, de perfeita suavidade, semelhante a um sussurro que penetrava até o âmago da alma. Não é assim a voz do Espírito quando toca o coração de vocês? Era uma voz mansa,
de perfeita suavidade, semelhante a um sussurro que penetrava até o âmago da alma. Então, quando o sussurro fala, nós compreendemos com o âmago da alma, quer dizer, com o mais profundo interior da nossa alma. Não é assim que ele se manifesta no coração de vocês? Para mim foi assim, é assim. Mas eu lembro lá no início, quando eu li o livro de Mormon, atendendo ao conselho dos missionários, de ler o livro de Mormon, ler, ponderar e orar sobre isso, sobre o livro de Mormon. Quando eu fiz isso, e eu senti em meu coração que o livro de Mormon é verdadeiro. Eu senti bem assim. Uma voz mansa, mas que penetrava até o âmago de minha alma, que estava afirmando que o livro de Mormon é verdadeiro. Então era assim que os lamanitas, então eles estavam ali, aqueles que estavam ali perto de Néfili, na prisão, que eles se sentiram. No 34 diz o seguinte: e aconteceu que os lamanitas não podiam fugir em virtude da nuvem de escuridão que os cobrira, sim, também ficaram imobilizados devido ao temor que deles se apoderara. Tá? Então, primeiro, tem dois substantivos aqui, a escuridão e o temor. Escuridão, talvez, o que pode ser uma escuridão em termos espirituais? Talvez pode ser um pecado, que eu acredito que seja a coisa mais difícil de resolver em nossa vida, é um pecado. Então essa nuvem de escuridão, ela pode ser provocada pelo pecado, A nuvem de escuridão encobre uma pessoa. Mas não era isso que estava deixando eles imóveis, sem ação. O que estava provocando que eles ficassem sem ação, sem saber, sem ir para lugar nenhum? O temor, temor que deles se apoderara. Tá? Então eles viram que eles estavam em pecado, que eles tinham por muitos anos, muito tempo e muitas gerações estavam fazendo coisas erradas, tradições iníquas, entre muitas outras coisas. Tá? Então, quando eles perceberam isso, uma escuridão os encobriu. Tá? E o que estava impedindo? A única coisa que estava impedindo eles de se mexer, o temor que deles se apoderara. Tá? E havia no meio deles um homem, no meio das pessoas, no meio ali das povas é bravo, ali no meio do povo, no meio das pessoas, que era nefita de nascimento, tá? E o nome dele era Aminadab. E no 39 ao 41 diz o seguinte: ora, o nome do homem era Aminadab, e Aminadab disse-lhes: conversam com os anjos de Deus. E aconteceu que os lamanitas lhe perguntaram: o que faremos para que esta nuvem de escuridão que nos cobre seja removida? E Aminadab respondeu-lhes: deveis arrepender-vos e clamar a vós até que tenhais fé em Cristo, sobre quem vos ensinara a alma, Moleques e Esrom. E quando fizerdes isso, a nuvem de escuridão que vos encobre será removida. Então, assim que nós precisamos ensinar as pessoas. Quando elas percebem que essa nuvem de escuridão, que é o pecado, as encobre, o que elas devem fazer? Buscar o arrependimento. E como é que se inicia a procurar o arrependimento? Uma oração, clamar a vós, até que tenhais fé em Cristo. Tá? Então nós podemos, qualquer pessoa pode clamar a vós,
até que tenha fé em Cristo. Tá? Então eles foram fazendo isso, né? Então a voz continuava cada vez que falava, sacudia a terra, sacudia as paredes, né? E mesmo assim era uma voz mansa e delicada, tá? E eles foram então orando, tá? E o Santo Espírito de Deus desceu do céu e penetrou-lhes o coração e encheram-se como que de fogo e puderam dizer palavras maravilhosas, tá? Isso ali as pessoas que estavam ao redor de Nefe-Leí, de acordo com as escrituras, era em torno de 300 pessoas, né, se não me engano. Tá? E o que aconteceu com aquelas pessoas ali que estavam ali perto deles? E aconteceu que ouviram uma voz, sim, uma voz agradável, semelhante a um sussurro, dizendo: Paz, paz seja convosco, em virtude de vossa fé em meu bem-amado, que era desde a fundação do mundo. Tá? Então aquelas pessoas, aqueles lamanitas, eles estavam se livrando, né, dessa nuvem de escuridão, né, que veio em consequência de sua consciência, né, pesada. Hoje a gente tem um termo, né, consciência pesada, né? Então era a nuvem de escuridão, né, que tinha se dissipado. Então eles ouviram os sussurros do Espírito, né, lhes dizendo para terem paz. Tá? E então assim, então ali, o que depois de tudo isso ter passado, né, eles saíram e foram pregar essas coisas para as pessoas. E de acordo com a voz, né, o Espírito, né, ele disse para que não se maravilhasse nem duvidasse, né? Então que fosse transmitido todas aquelas visões, todas aquelas manifestações, né, que fossem transmitidas com paz, com serenidade, tá? E com amor às pessoas. E no 51 e 52, e todos os que se convenceram abandonaram suas armas de guerra, bem como seu ódio e as tradições de seus pais. E aconteceu que devolveram aos nefitas as terras de sua herança. Tá? Então todos que ouviram ali esses relatos, né, ouviram esses missionários pregar, né, eles deixaram suas armas de guerra e seu ódio e as tradições de seus pais, né, que, como eu falei, muitos anos sempre fizeram isso, achavam que era certo, né, e abandonaram isso, fizeram esse sacrifício, né, e abandonaram essas coisas. Tá? E além de tudo isso, né, eles devolveram aos nefitas as terras de sua herança. Né? Eles procuraram, então, executar a justiça. Né? E assim terminou, então, esse capítulo 5 de Elamã. Então, esses são os principais ensinamentos, né? Nós possamos pensar qual é a nuvem de escuridão que nos encobre, né? E quando ela nos encobriu muitas vezes, né? O que nós fizemos, né? Para que ela se dissipasse, né? Nós possamos pensar nessas coisas, né? E ajudar outras pessoas a compreender também, né? Que elas podem dissipar essa nuvem de escuridão, né? Que elas podem orar, né, a Cristo, né, e pedir que essa nuvem de escuridão se dissipe de suas vidas. Tá certo? Então essas breves ponderações sobre eu compartilho com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então desejo um bom dia a todos, um dia iluminado com a luz de Cristo. Aconselho cada um ler, ponderar, orar e dar ouvidos à voz do Espírito, que vai se manifestar na oração. Certo? Então, bom dia. Eu espero estar aqui, não amanhã, porque amanhã é sábado, né?
Então, domingo, pretendo estar aqui no mesmo horário, com breves ponderações sobre as Escrituras. Certo? Bom dia, muito obrigado pela companhia e até mais.